Olá, turminha de Etologia e Bem-Estar Animal, EBEA, tudo bem com vocês? Bom, nesta semana, então, é a quarta semana de estudos não presenciais, a gente está gravando aqui os vídeos, material novo, ok? Esse material vai permanecer aqui no canal, né? Serve para você da disciplina de EBEA, mas também você interessado no tema, tá? Então, nessa semana, a gente vai estar falando a respeito sobre o abate humanitário, ok? E também sobre ética, humanização, pós-responsável e também uso de animais no ensino e na pesquisa, ok? Nós vamos gravar, então, em 2 vídeos, beleza? Nesse vídeo, então, a gente vai estar falando a respeito da ética, abate humanitário, pós-responsável e também uso dos animais no ensino e na pesquisa, ok? Bom, para a gente começar então, turminha, eu vou colocar aqui a minha tela de apresentação para vocês para poder acompanhar. Vamos lá? Turminha, então nessa aula a gente vai tentar responder a essas perguntas aqui. Vejam bem, ó, o que é a ética animal e por que é uma questão polêmica, né? Onde a ética animal entra nas atividades de produção animal e de laboratório, ok? O que é a humanização e qual que é os impactos dela na sociedade, tá? Quais os princípios básicos da pós-responsável? Esse é um assunto essencial no que se diz a ética para animais de companhia, ok? O que é a SEUA, CONSEA e quais as suas atribuições, ok? E os princípios dos 3 R's, que é fundamental aí para a gente entender a utilização de animais em ensino e pesquisa, ok? Bom, iniciando aí sobre a ética animal, é um assunto, de certa forma, muito importante que tem ganhado muita notoriedade nos últimos anos, principalmente porque nos últimos 10 anos começou a se falar muito a respeito da relação humanos e animais, ok? E conforme o ser humano vai evoluindo, a consciência humana evolui, de maneira lenta, mas evolui. Então, algumas atividades que antes não eram discutidas, alguns temas que antes se passavam despercebidos, hoje são mais amplamente discutidos, principalmente considerando aí que nós estamos vivenciando a era da informação, onde a troca de informação entre as pessoas é muito rápida e muito ampla, né? Então, quando a gente fala em ética animal, nós estamos falando aqui dos direitos dos animais, não é isso? Nós estamos falando da legislação na utilização dos animais. Normalmente, o direito acompanha a legislação, embora direito dos animais é algo que surge a partir do momento que a consciência humana reconhece o ser como senciente. Isso é fundamental, né? Nós estamos falando de senciência dos animais, como eu acabei de falar, e nós estamos falando também de especismo, que é a dominação humana sobre os animais, ou o que se acredita que seja a dominação humana sobre os animais. Bom, sobre a ética, eu acredito que seja um assunto extremamente polêmico. Olha, eu não acompanho tanto redes sociais, mas hoje, se você buscar aí nas redes sociais questões sobre os animais, você vai achar um montão de assuntos sobre isso aí. É um assunto polêmico. Por que é polêmico? A gente tem que entender o seguinte: as pessoas são diferentes. Essa é a maior realidade que a gente tem hoje. Se as pessoas são diferentes, as suas ideias vão ser diferentes, seus costumes vão ser diferentes, suas tradições vão ser diferentes, né? Hoje, por exemplo, a gente pode ver que há muito problema de ética com o ser humano, onde algumas sociedades não reconhecem direitos das mulheres, por exemplo. O que diria dos animais, né? De certa forma, se evoluiu muito nesse assunto e hoje as pessoas têm uma noção de deveres com os animais, de ética com os animais jamais evoluída. Embora isso aconteça, a grande complexidade no assunto, haja vista que o tema pode gerar muitas dúvidas. Por exemplo, quando eu fui começar a estudar a respeito desse tema, há alguns anos atrás, eu peguei um vídeo e vi que era um vídeo de 2 horas, a pessoa dava uma palestra sobre ética para animais, mas convencendo as pessoas de que a carne do animal não podia ser ingerida, não pode fazer o consumo de animais. Então, nós não estamos falando disso, tá ok? Para algumas pessoas essa questão é válida, para outras pessoas não. Aqui na nossa disciplina, né, da nossa forma de pensar, a gente sempre coloca para vocês o equilíbrio. O problema não é talvez o consumo de carne, e talvez a maneira com que essa carne é produzida, né, que muitas vezes
ela é produzida de maneira ruim para o animal, no sentido do ambiente dele não estar totalmente adequado ainda, né? No sentido de não ter o seu bem-estar otimizado, né? E também no sentido de que no Brasil se produz e consome muita carne. Talvez a questão não seja o consumo de carne, por exemplo, seja a quantidade de carne que é consumida por habitante a cada ano, que hoje é mais de 100, por exemplo. Então, no meu ponto de vista, a questão não é se consome carne ou não, a questão é a quantidade que se come, que pode ser muito excessiva. E aí, tudo em excesso, você sabe o que acontece, né? Bom, então, para iniciar, a gente diz então que a ética é algo extremamente complexo e polêmico, que pode ser 9 para uma pessoa, pode ser 6, isso em várias coisas da vida da gente, né? Bom, lembrando também, conforme a gente já disse, que a consciência humana vai evoluindo e chega um ponto que o respeito aos animais torna-se algo necessário, principalmente se você considera que o animal é um ser senciente. Bom, ética para animais de produção. Conforme eu falei, os animais de produção, eles são necessários atualmente, né? Porque grande parte da população ingere carne, ingere ovos, ingere leite, isso é importante para a nossa nutrição, correto? Isso é importante também para o desenvolvimento econômico da sociedade, para a sustentabilidade econômica e social. Não podemos esquecer disso e não podemos desconsiderar. Ok? Lembra vocês que aqui a gente trabalha de maneira sempre equilibrada. O que eu chamo a atenção aqui é alguns casos específicos de animais que são eliminados de maneira muito fácil porque não se adequaram àquilo que se pretendia. É o exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Por exemplo, imagina que nós estamos produzindo pintainhas, ok? Uma empresa produz pintainhas para se tornarem futuras poedeiras, claro, e produzirem ovos. O que a gente faria com os pintainhos machos nesse caso? Descartaria? Não, a gente não pode descartar, embora grande parte deles vai virar farinha de resíduo de incubatório, ok? Vai ser eliminado de alguma maneira. É justamente aí que está o problema. Não é na produção em si. Embora, é o que a gente tem falado, todos os sistemas produtivos têm que melhorar. E tem melhorado porque a sociedade tem exigido bem-estar animal, né? Nós estamos falando aqui que o sistema de produção de aves, ele tem melhorado, atingindo o maior nível de bem-estar para os animais. Mas a questão que eu estou chamando aqui é outra. Isso acontece com bezerro em algumas fazendas, o bezerro macho. Isso acontece com leitões, por exemplo, que não atingem o padrão racial em programas de melhoramento, são eliminados ou são repassados, né? Isso acontece com coelhos. Na Europa, por exemplo, nascem mais coelhos do que as fêmeas conseguem cuidar. E o que faz com esses animais? Isso gera um problema ético muito grave. No meu ponto de vista, é claro que nós estamos falando aqui sobre viabilidade do sistema, e aí muitas vezes isso aí para o produtor pode prejudicar de alguma maneira, mas no meu ponto de vista, esses animais não podem nunca ser descartados, ok? Eles têm que ser incorporados ao sistema, têm que ser criados, né, de uma forma adequada, com bem-estar, e o preço tem que ser repassado para a sociedade. Nós estamos falando aqui de algo que vai, por exemplo, impactar no preço do produto final. Se por acaso, vejam bem, se nós temos o direito de reproduzir esses animais, tá? Eu concordo com o produtor no sentido que ele tem que reproduzir esses animais para ele vender, isso vai ser uma atividade importante para toda a cadeia produtiva, é inegável, mas também nós temos o dever de criar esses animais que nasceram machos, por exemplo. Vejam bem, só resumindo, que aqui nós estamos citando um exemplo e analisando em cima desse exemplo, que poderíamos analisar em cima de vários outros exemplos aí, ok? Bom, e quando a gente fala de animais de laboratório? Gente, se você pegar, jogar no Google aí, animais de laboratório, você vai ver uma quantidade de fotos assustadoras, normalmente feitas por quem é contrário à utilização de animais de laboratório. Então, toda vez que você, é o que eu falo sempre com meus alunos, toda vez que você pegar uma foto, for ler um texto, olha bem quem que escreveu aquilo ali. Por quê? Porque a pessoa pode estar colocando a opinião pessoal dela ali naquele momento como algo científico.
ou simplesmente tá agindo de uma maneira tendenciosa. Então, muitas vezes, a gente não pode esquecer que aquilo ali vale como opinião pessoal, tá? Claro, mesmo porque é um assunto polêmico, né? Então, nós sabemos que os animais são fundamentais para as pesquisas de laboratório em biotérios, né? Na medicina são importantes para o desenvolvimento de medicamento, vacina, e aqui nós estamos falando de rato, de coelho, de cobaias em geral, ok? De outros primatas, por exemplo, são essenciais, porque para a medicina humana se desenvolver, é essencial o estudo primeiro com animais. Ratos, por exemplo, existem já milhares de variedades, milhares de linhagens específicas, algumas para determinados tipos de problemas que acontecem com humanos. Então, tem rato, por exemplo, a coisa evoluiu tanto que tem linhagem de rato para trabalhar problemas de colesterol alto, por exemplo. Então, essa pesquisa é muito importante. A questão, e aí vai de encontro ao equilíbrio que eu tanto falo, a questão é fornecer para esses animais um ambiente adequado que se respeite o bem-estar. E eu falo com vocês que a gente tem evoluído muito nesse tema quando se fala em uso de animais em laboratório. Estou falando dos procedimentos que têm evoluído bastante a respeito disso aí, ok? A sociedade, em maneira geral, ela reconhece que os animais para laboratório, para uso na medicina e ciências agrárias como um todo, né, não só a medicina, mas outras áreas do conhecimento também, a odontologia, por exemplo, eles são importantes. A sociedade reconhece isso. Ela questiona bastante o uso de animais, por exemplo, para desenvolvimento de cosméticos, para teste de cosméticos e outras substâncias semelhantes. Ok? Aí já tem bastante questionamento em relação a isso. Bom, hoje existe também vários métodos alternativos e essa vai ser a tendência para a gente trabalhar com métodos alternativos para diminuir o uso desses animais a nível de laboratório, até mesmo para economizar, né? Você manter animal no laboratório, gente, ó, não é nada barato. Então as pessoas, os laboratórios, as escolas, eles não querem. Por quê? Porque gera muito dinheiro, porque gasta-se muito dinheiro. Então é claro que se tivermos um método alternativo validado, isso vai ser importante, tá? E hoje nós temos vários métodos alternativos validados, ok? Bom, vamos falar de humanização. No meu ponto de vista, é um problema grave que acontece hoje. O que é humanização? Humanização é você utilizar o animal, e aqui nós estamos falando de animal de companhia, utilizar o animal proporcionando a ele algo semelhante à vida de um ser humano, por exemplo. Você está querendo humanizar, você está querendo tratar esse animal como se fosse um ser humano. E nós sabemos que esse animal tem uma fisiologia digestiva, por exemplo, totalmente diferente. Então ele não vai comer o que você come. É um animal que veio do lobo, que é um animal carnívoro. Então é um animal que vai fazer a ingestão de uma ração balanceada que tem principalmente ingredientes de origem animal, ok? Ou simplesmente a gente quer oferecer para esse animal coisa que a gente ofereceria para um filho, por exemplo, como uma festa de aniversário, como vocês estão vendo aí, né? Olha aqui, por exemplo, esse exemplo que a gente coloca aqui, ó, animais num carrinho de bebê, tá? Isso ainda não é muito comum no Brasil, acontece, mas na Europa era muito comum, tá? A gente vê esses animais no meio da rua. Olha só, uma raça obesa, que tem uma tendência muito grande a ser obesa, deveria estar caminhando, né? Por que está num carrinho de bebê? É complicado. De certa forma, eu vejo a humanização com grande preocupação. Não que os animais não possam ser tratados com carinho. É claro que nós devemos respeito ao animal, que é um ser senciente, mas esse respeito não necessariamente, né, deve ser traduzido como você tratar o animal como se fosse uma pessoa, porque ele não é um animal, não é um ser humano. É isso que a gente tem focado nas nossas aulas também. Infelizmente, gente, o que a gente tem percebido hoje é que há, em linhas gerais, né, uma desvalorização do ser humano e uma humanização dos animais, o que está totalmente errado, tá? O animal tem que ser tratado com respeito. Claro, é isso que a gente prega aqui na disciplina, mas é claro que o nosso trabalho é pelo ser humano também, né? Bom,
Então, as perguntas que a gente deixa aqui para vocês refletirem a respeito é qual o impacto desta atitude na qualidade de vida desses animais. Eu sei que as intenções são boas. As pessoas que fazem uma festa de aniversário para um cachorro, por exemplo, bota o cachorro, veste o cachorro, faz bolo, a intenção é até boa, porque aquela pessoa sente no animal, né, algo muito próximo, como um ente da família. Mas será que o impacto na qualidade de vida deles é boa mesmo? E principalmente, uma pergunta que eu deixo para todos refletirem, que nós não vamos aprofundar. Qual que é o impacto na estrutura da sociedade dessa humanização? Basta dizer para vocês que hoje nós temos mais cães nos lares do que crianças, o que particularmente me deixa muito preocupado. Bom, vamos falar um pouco a respeito de posse responsável? Eu acho que é um tema crucial. Olha, das mais importantes. Se a gente quiser falar de cães de rua, até mesmo de cães nos lares, né? Ou gatos, né? Animais de companhia em geral, nós não podemos deixar de falar do tema de posse responsável, tá? Eu acho que grande parte dos problemas que a gente tem hoje de saúde pública, como, por exemplo, a superpopulação de cães, ela se inicia na posse responsável. E, assim, eu acho que é fundamental as escolas, as instituições, as ONGs, as prefeituras trabalharem programas de posse responsável em cima de educação das pessoas. Lembre-se que a gente tem que mudar a cabeça das pessoas, principalmente no que se refere ao respeito aos animais. Tem evoluído, mas ainda há vários problemas de saúde pública relacionados. Nós não podemos esquecer, quando a gente fala desse tema, que o ser humano que adota um animal é responsável pelo aquele animal. E esse animal não pode sair, não pode comprar alimentação por conta própria, ele não pode, talvez, se tiver algum problema sanitário, procurar um auxílio médico veterinário, entendeu? Ele não pode por conta própria, então a pessoa tem que proporcionar isso para ele. Então nós vamos falar de princípios básicos de posse responsável. Vamos começar pela escolha da raça, talvez uma das mais importantes. Cães, gente, a gente tem várias raças, tá, que evoluíram a partir do lobo e pelo contato do ser humano, pela seleção de animais, foram criadas diversas raças. Tá? É importante você conhecer daquela raça antes de comprar um animal para aquela raça estar adequada com o seu ambiente, né? Se o seu ambiente for um apartamento e esse cão vai ficar o tempo todo dentro desse ambiente, é ruim comprar uma espécie de caça, por exemplo, porque ele vai destruir o seu ambiente. E aqui nós temos um vídeo na internet muito famoso, eu não me lembro agora do nome da pessoa, do cão, tá? Onde mostra justamente um cão que destruiu o apartamento, destruiu o quarto da pessoa. E a culpa é de quem? É do cão ou da pessoa que escolheu aquele cão e deixou ele ali? Então, vai nisso aí. Bom, o segundo item se refere à alimentação. E aqui nós estamos falando de alimentação de boa qualidade no sentido de principalmente ser uma ração balanceada. Não precisa ser uma ração premium, super premium, mas uma ração balanceada para o animal. Eu sou da época que a gente criava, quando pequeno, a gente criava o animal com angu. Nós evoluímos muito nesse sentido. Hoje, por exemplo, meus cães aqui recebem uma ração balanceada, principalmente uma ração balanceada. Então, isso é importante também, ok? O ambiente, o próximo item é o ambiente. Temos que proporcionar um ambiente adequado para esse animal, protegido contra intempéries. E aí nós estamos falando de um ambiente que pode diferenciar conforme o que você tem ou como você enxerga o animal. No sentido que, aqui na minha casa, por exemplo, animal fica do lado de fora. Por questões de higiene, o animal fica do lado de fora. É uma coisa até que eu aprendi com a minha esposa, que hoje eu vejo que é muito importante. Então, o animal do lado de fora. Mas, é claro que conforme a sua relação com o animal, conforme o espaço que você tem disponível, você vai botar o animal para dentro, sem problemas, né? Se ele está do lado de fora da tua casa, não se esqueça que é essencial proporcionar para ele um ambiente para ele dormir, para ele se proteger da chuva, para ele poder caminhar, né, se exercitar de maneira mínima e também protegê-lo quando tiver muito barulho no ambiente. O cão é muito sensível a barulhos como foguetes, explosões em geral. Então, quando tiver em dias específicos na tua cidade, né, dia 12 de outubro, por exemplo, se solta muito foguete, aonde que esse cão vai estar? Como que ele vai se proteger?
ok? Então, esse ambiente é essencial. Próximo item da posse responsável, a vacinação e a vermifugação. Tá? Pelo menos uma vacina V8, V10, o que você tiver condições de comprar, ok? É importada ou nacional. É importante que esse cão seja vacinado, principalmente a V8, que previne as principais doenças, ok? Não se esqueça. Ah, mas eu não tenho condição de comprar uma vacina, não tem condições de pagar por uma vacina ou vermifugação. Então, a opção é não ter o animal, porque se você tem que ter posse responsável, correto? Bom, próxima opção, próximo dever, né, do tutor, atendimento veterinário, quando se identificar alguma enfermidade no cão ou alguma alteração no comportamento, né? É muito importante. E também pega o caso daquela questão do dinheiro para consulta médico veterinária, tá? Que é importante. Ah, mas eu não tenho condições de pagar. E aí você tem outras opções, procurar algumas ONGs na cidade para esse atendimento, ou procurar negociar com o médico veterinário, né, que atende. Normalmente, em cada cidade, tem aquele que cobra um preço mais barato, tá? Bom, passeios, é importante você passear com seu cão, você exercitar e assim você interagir com ele, tá? É muito importante isso. E aí eu chamo a atenção que cada cão é de um jeito. Tem cão, por exemplo, que você vai ter que sair com ele na corrente, na coleira, né? E vai estar do teu lado passeando. Você vai conhecer o comportamento do teu cão. Tem cão que não precisa, tá? Você só tem que tomar cuidado, principalmente com atropelo de animais, que pode ser um problema aí, tá? E principalmente, para a gente fechar aí os itens da posse responsável, vamos lembrar da paciência. Gente, não é um ser humano. E até mesmo o ser humano, quando é jovem, quando é criança, ele brinca muito, é muito brincalhão, dá trabalho, faz coisa errada. O seu cão também vai ser assim. Então, é claro que no primeiro ano de vida, da maioria das raças, esse animal vai comer chinelo, vai comer sapato, vai fazer bagunça na tua casa. Então, você vai ter que ter paciência com aquele ser senciente que está em aprendizado também, ok? Então, esses são os itens aí da posse responsável, ok? Bom, ultimamente tem crescido muito a posse coletiva de cães de rua, o que, ao meu ponto de vista, é interessante, é importante, embora isso gere polêmica entre os vizinhos, né? Pensa no problema de saúde pública relacionado aos cães de rua, o que, para mim, é originado na posse responsável, tá? Pensa nesse problema. Como é que nós vamos remediar isso aí? Nós vamos deixar os cães soltos? Nós vamos fazer a castração coletiva desses cães? Olha, uma alternativa que se tem trabalhado é esses cães são mantidos na rua, porém com a proteção de algumas famílias que estão ali ao redor. Correto? Isso a gente chama de posse coletiva, tem crescido. Aqui no meu bairro, por exemplo, eu vejo que tem vários grupos de animais cujos vizinhos cuidam desses grupos de animais, dessas pequenas matilhas de animais, tá? Oferecendo alimento de qualidade, né, o alimento balanceado, oferecendo proteção, um abrigo, por exemplo, contra intempéries, interagindo de alguma maneira com os animais. Eu acho isso importante para minimizar o sofrimento desse animal que não tem um tutor, correto? Então, na minha opinião, é importante, embora seja um assunto que muita gente discorde. Gente, vamos falar um pouquinho a respeito aí do CONSEL e das SEUAS, tá? O ser humano já utiliza aí os animais na pesquisa há muito tempo, porém somente nos últimos anos que resolveu-se normatizar a utilização desses animais no ensino e na pesquisa, né? Um passo muito importante dado aqui no Brasil foi a publicação em 2008 da Lei 11.794, que é justamente a Lei Arouca, tá? Um médico sanitarista que trabalhava pela causa animal, né? E a partir dessa Lei Arouca se criou o Conselho Natural de Experimentação Animal, né? Alguma coisa parecida aí, não me lembro bem a sigla. E as SEUAS de cada instituição. O que é a SEUA? É a Comissão de Ética na Utilização de Animais. Tá? Toda instituição vai ter uma SEUA. Ela tem que ter uma SEUA para trabalhar com os animais na pesquisa, os animais mantidos em biotério. A nossa instituição, IFMG Bambuí, tem uma SEUA. Tá? Desde aí 2014, 2015, já se tem uma SEUA que tem discutido a implantação ou a conscientização das pessoas no ambiente estudantil,
tem trabalhado alguns projetos, né? Isso é muito importante, é um trabalho fundamental. Bom, então o CONSEL é o Conselho Nacional que cria que vai comandar, vai gerenciar todo esse processo. As instituições vão abrir suas comissões de ética animal e vão cadastrar no CONSEL. E essa comissão de ética que vai ser responsável pela aprovação de projetos de ensino e pesquisa nas instituições, né? A comissão de ética vai ser composta principalmente por professores, né? Agentes ali que estão no dia a dia dos animais. Vão ser compostas também por um agente da sociedade protetora dos animais. Isso vai ser muito importante. Então, ela tem todo um corpo de pessoas, tá, relacionados aí para discutir as ações e os projetos na instituição, né? Bom, eu sempre gosto de explicar, isso tem a ver com o dia a dia do aluno, como que é que ele pode mandar um projeto para a CEUA, né? Para a nossa CEUA, que hoje tem como presidente a professora Michele, né? Como que a gente vai fazer? Olha só. Primeiramente, você tem que ter a ideia e colocar a ideia num projeto. Isso você vai fazer juntamente com o seu professor, né? Por exemplo, o projeto teu TCC. Você quer que o seu TCC passe pela CEUA. Se for trabalhar com animais, claro que isso tem que acontecer, né? Você vai preencher um formulário. Juntamente com o formulário, você vai mandar o projeto, tá? E você vai mandar cópia de 2 artigos científicos que utilizaram metodologia semelhante. Esse formulário é um formulário unificado. Várias instituições utilizam um formulário semelhante. É um formulário muito longo, então exige muita paciência do pesquisador para preencher esse formulário. Mas chama atenção que paciência, meus amigos, é uma qualidade inata do pesquisador, tá? Bom, depois que você vai encaminhar para a CEUA, ela vai ter 60 dias para dar o aval, né? Claro que ela vai levar o teu projeto, vai discutir o projeto dentro de uma reunião, o que é muito importante. Ela pode te fazer algumas recomendações para ajustar o teu projeto, ou pode questionar alguma coisa que não está claro para ela, tá? Isso é normal de acontecer. E a partir do aval, você emitirá um parecer. Esse parecer vai ser essencial, né? Claro que para você mostrar para a sociedade, né, que o teu projeto está de acordo, passou por uma comissão de ética, mas também para você publicar alguma coisa. Hoje, congressos, hoje revista científica, todas estão pedindo o parecer do comitê de ética. Alguns editais pedem também o protocolo do seu projeto no comitê para você submeter algum edital. Isso está muito comum e hoje praticamente todos os editais pedem o protocolo, o que eu considero como um avanço, tá? Lembrem-se que um dos papéis da CEUA é também promover, né, uma maior conscientização na causa animal, no respeito aos animais de pesquisa, tá, e ensino dentro do ambiente acadêmico. Isso é muito importante, tá? Bom, para a gente finalizar, vamos falar dos princípios dos 3 R's, que é algo para orientar a pesquisa das pessoas, né, que trabalham com animais. Elas têm que trabalhar sempre com a noção dos 3 R's. E da onde que vem esses 3 R's? Bom, vem do inglês replace, reduce e refine. Ou seja, replace é você substituir o animal, ok? Sempre que possível, você vai substituir esse animal. Isso é muito comum hoje nas atividades, por exemplo, de ensino, onde se utiliza somente quando é realmente necessário. Eu me lembro, por exemplo, de aulas de fisiologia animal, lá em Viçosa, onde a gente matava rã, coelho, para demonstrar alguns princípios fisiológicos. Hoje isso não acontece. Os princípios fisiológicos podem ser demonstrados através de um vídeo, ou outros experimentos, ou até mesmo a simulação computacional, tá? Mas para algumas aulas práticas, por exemplo, ainda são necessários. Você vai estudar, por exemplo, como se faz pontos nos animais ali após cirurgia. Você vai ter que pegar uma pele de um animal, né? Seja ele vivo ou morto, você vai ter que pegar uma pele para você praticar, né? Então, quando é necessário para desenvolver habilidades e competência no profissional, o animal é ainda necessário, né? Embora há uma tendência de se substituir os animais de uma maneira geral. Na pesquisa, a gente procura trabalhar sempre que possível. Eu trabalho, por exemplo, com pesquisa zootécnica, né? No caso
testando sistemas de produção, sistemas de alimentação, bem-estar, comportamento em linhas gerais, e não tem como se fazer a pesquisa se o animal não estiver presente no ambiente. Então é importante. Vamos pegar o REDUZ. O REDUZ significa reduzir. Reduzir no sentido que você vai utilizar o número de animais correto, no sentido que você vai ter uma confiança estatística adequada. Eu não preciso trabalhar, por exemplo, com 1000 animais dentro do meu trabalho, mas se eu trabalhar somente com 10, pode me dar uma confiança muito pequena que os resultados não vão ser aceitos a nível científico. Entendeu? Então, estatisticamente, nós temos um número mínimo para aquele resultado ser confiável. E esse número pode variar até conforme a revista, o periódico que você vai enviar isso. É importante você garantir uma qualidade mínima. Não se esqueça. Não é, por exemplo, vamos pegar um caso de aves. Aves, se você tiver 3 tratamentos e fizer 4 repetições ou 5 repetições, vamos colocar 5 repetições de cada tratamento, você já rodaria uma estatística. Mas essa estatística, quando nós temos poucas repetições, ela tende a igualar os tratamentos, igualar os resultados obtidos no tratamento. A partir do momento que você aumenta o número de repetições, há uma tendência na análise de variância de separar, né, o que é A e é B, dar resultados diferentes. Tá? Então, isso é importante. Tá? Em resumo, não vamos gastar animal demais, porque isso é caro também, porque isso vai contra os princípios dos 3Rs, mas também nós não podemos gastar animal de menos. Então, é claro que nós vamos fazer também uma pesquisa bibliográfica para saber quantos animais se gasta normalmente para aquela espécie, para aquele caso. E, por fim, o refine é você refinar, é você estudar a técnica, tá? Para que você evite sofrimento animal, evite dor desnecessária, dê treinamento às pessoas, faça experimento piloto. Isso tudo está dentro do refine, que significa você refinar a técnica, você estudar e trabalhar de maneira mais adequada. O treinamento dos colaboradores envolvidos na pesquisa da equipe entra aqui em refine e é de extrema importância, tá? Você realizar também, por exemplo, experimentos piloto, experimentos de menor grau, né, com menos animais, para refinar um pouco a técnica, o que vai te economizar muita coisa. Ok? Pessoal, então, por hoje, tá, nós temos esse vídeo, nós vamos gravar também o vídeo a respeito de abate humanitário. Então, é isso aí que eu tinha para falar. Muito obrigado a vocês e tudo de bom.